Olá pessoal, vamos então hoje para a nossa aula de íons em solução, mais especificamente as reações de precipitação. Tá? Vocês vão perceber que tem muitos aspectos que a gente já abordou em reações ácido-base, mas a gente vai dar uma retomada em alguns conteúdos, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente tem o equilíbrio químico acontecendo em várias situações e a gente vai precisar deles para abordar alterações de equilíbrio, né? Por exemplo, como a gente vai ver hoje, as formações de precipitados. Tá? Então, o que a gente precisa lembrar? Que no equilíbrio químico, a gente tem velocidades direta e inversa constantes e iguais. Tá? E as concentrações permanecem constantes, mas as reações químicas não param. Ou seja, a representação mostra para nós que existe uma estabilização de quantidades de valores, né, de concentração, mas essas concentrações não mudam, não querem dizer que as reações param. Muito pelo contrário, elas continuam acontecendo sem alterar, então, né, essas variáveis aqui, concentração e velocidade. Tá? E a gente pode deslocar esses equilíbrios através do acréscimo ou da retirada de um produto ou de um reagente, como a gente pode ver lá nos princípios de Le Chatelier, por exemplo. Quando a gente fala em equilíbrio químico, a gente vai necessariamente associar os conceitos de solução, que são as misturas homogêneas, né, de duas ou mais substâncias, ou seja, eu não posso ter fases e eu não estou falando aqui de sistemas coloidais. Quando eu falo também de solução, eu tenho que lembrar que eu tenho o meu solvente e o meu soluto, ou seja, quem se dissolve em quem, ou em termos químicos, quem é solubilizado em quem. Tá? E para nós aqui, neste momento, a gente vai trabalhar em sistemas em um solvente aquoso. Então, são soluções aquosas. Tá? Quando a gente fala também nesses solutos, né, que vão se dissociar ou não em água, a gente classifica eles em grandes grupos chamados de eletrólitos. Então, a nossa solução pode ser eletrolítica, condutora de eletricidade, ou não eletrolítica, que não conduz a eletricidade. Então é aquela coisa, né? Se eu formar íons, seja por ionização ou por dissociação, eu tenho uma substância eletrolítica, ou uma solução eletrolítica. E se eu não formar íons, eu tenho uma substância e, consequentemente, uma solução não eletrolítica. Tá? Quando a gente tem um sistema eletrolítico, a gente separa em duas grandes classes, né? Fortes e fracos, os eletrólitos, ou seja, os solutos. E estes eletrólitos fortes ou fracos são classificados quando eu tenho totalmente ou quase que totalmente, né, a formação de íons, ou seja, uma alta condutividade de íons, né, de elétrons, claro, para gerar corrente elétrica, e uma baixa condutividade através dos eletrólitos fracos, que quer dizer, uma parte da molécula permanece na sua forma neutra, ou seja, eu tenho ali um equilíbrio químico formado, e diferentemente do que eu tenho nos eletrólitos fortes, tá? Aqui um exemplo só para mostrar, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma solução eletrolítica, eu tenho uma condução de eletricidade, então sendo uma lâmpada. E quando eu tenho a adição de um não eletrólito aqui em água, ele pode se solubilizar, eu posso ter esse fenômeno de formação de uma solução, mas eu não terei uma condução de eletricidade, tá? Então aqui uma molécula, né, que não se ioniza, e aqui uma molécula que se dissocia, né, o cloreto de sódio, por exemplo, e forma os íons correspondentes. Quando a gente fala em formação dos íons, a gente tem que lembrar sempre que eles estão envoltos por um solvente, que é o fenômeno da solvatação. Então, esses sólidos iônicos, né, vão se dissociar, ou sólidos moleculares vão se ionizar, e a gente tem aí esses íons envoltos pelas cargas parciais da água, né? Por exemplo, então, cargas parciais que estabilizam este íon, cargas parciais positivas para os íons negativos ou cargas parciais negativas para os íons positivos. E daí envolve, como a gente viu na aula passada, tá bom? Um composto molecular, ele pode, né, se ionizar e formar os íons correspondentes, mas em linhas gerais, a gente vai ter moléculas intactas, né? Então elas vão ser solvatadas pela água, então vão se estabilizar ali com a água pelas densidades de carga, mas não vão formar os íons correspondentes. Mas é claro, a gente pode ter esses íons essas moléculas formando íons e ter, por exemplo, como a gente viu, diferenciação nas soluções ácidas e básicas, né, que a gente comentou em outro momento. Aqui é só para mostrar, né, quando a gente tem, por exemplo, um sólido iônico e como é que a gente tem esse fenômeno da dissociação para que existam, então, as cargas positivas
as cargas positivas associadas às partes negativas, à densidade de carga negativa aqui dos oxigênios, e a gente tem os íons negativos associados às densidades de carga positivas dos hidrogênios, fazendo o fenômeno da solvatação. Para o metanol, que é uma substância molecular, né, que a gente chama, né, ou covalente, enfim, que é decorrente das ligações covalentes, a gente tem essa interação, mas não tem essa dissociação, tá? Então a gente tem a solubilização do metanol em água, mas a gente não tem formação de íons. Beleza? Mas falando do nosso tema específico, das reações de precipitação, a gente tem que associar a primeira coisa a o que é um precipitado. O precipitado é o nosso produto insolúvel, tá? Então ele é um sólido insolúvel formado a partir de uma reação que aconteceu nesta solução inicial. Então, quer dizer, eu tenho soluções, então eu tenho sistemas que estão solúveis num solvente, no nosso caso aqui, sempre aquoso, né? Então a gente vai se limitar ao sistema aquoso. E quando misturadas essas soluções, a gente tem a formação de um sólido insolúvel. E a gente vai tentar entender como é que isso acontece. Tá? Um exemplo prático disso é a formação lá nas cavernas, né, das estalactites e das estalagmites, que são basicamente o quê? São fenômenos, né, associados desde lá à chuva, né, que vai dissolver o CO2 formando ácido carbônico. A gente tem isso permeando o solo, indo lá para as áreas subterrâneas, né, para as cavernas, por exemplo. E a gente tem a formação do carbonato de cálcio, né? E essa precipitação do carbonato de cálcio é que mostra para nós a formação dessas estalactites e estalagmites, tá? Então a gente vem aqui e fala, tá, mas então a água e o CO2, o ácido carbônico, são sistemas que não são sistemas que geram precipitado, mas quando eles se misturam aqui, a gente tem misturas com compostos de cálcio, e aí a gente tem a possibilidade então dessas trocas de íons de formar então esses sólidos. Percebam, né? São sólidos, não se solubilizam em água, e aí a gente tem, claro, né, a formação então dessas estruturas aqui sólidas e resistentes, tá bom? A gente vai ter alguns conceitos para abordar nisso aqui tudo hoje, mas só para deixar aqui, né, para ficar bem claro, que a gente tem essas reações com pares de íons com cargas opostas, né, para formar esse sólido insolúvel. Claro, quando a gente for falar de pares de íons, a gente vai associar, por exemplo, o cloreto de sódio. O cloreto tem carga negativa, o sódio tem carga positiva. Agora, se eu faço uma combinação de cargas positivas ou uma combinação de cargas negativas, elas não vão formar um sal, não vão formar um sólido, tá? Então a gente tem que sempre partir desse princípio que vai nortear pra gente aí quem são as combinações possíveis, tá bom? E a gente tem que associar sempre que solubilidade está relacionada a uma temperatura. Então não quer dizer que isso que a gente está falando é eterno. Pode ser que mudando a temperatura eu mude a solubilidade, tá? O que eu tenho que ter em mente é que eu estou falando aqui limitando a exemplos gerais. A gente vai associar tabelas e essas tabelas estão desenhadas para acontecer numa determinada temperatura, né? A gente vai falar de temperaturas aí de 20 a 30 graus Celsius, que são temperaturas que a gente está trabalhando normalmente. Mas a gente tem aí sistemas que estão associados ao resfriamento ou ao aquecimento em temperaturas muito distintas dessas, tá? Então vamos pegar um exemplo bastante clássico aqui, ó. A gente tem o iodeto de potássio e o nitrato de chumbo. Iodeto de potássio e nitrato de chumbo são essas duas soluções desenhadas aqui, feitas aqui, né, fotografadas. Vocês percebem que são soluções, não tem nenhum precipitado formado em nenhuma delas, tá? Quando eu misturo ambas, o que aconteceu? Eu fiz uma recombinação de íons e me gerou esse sólido amarelo, tá? Ou seja, algo novo se formou através dessa recombinação de íons. E quem é que se recombinou? O íon iodeto, que antes estava ligado ao potássio, né? Na solução, era correspondente ao potássio, estava ligado no sólido e foi dissociado aqui para a formação de solução de iodeto de potássio, se combinou com o íon chumbo, o cátion chumbo, e consequentemente foi gerado então o iodeto de chumbo, que é um sólido, esse sólido amarelo aqui, que não é solúvel em água e mostrou para nós a formação de um precipitado, tá? Quem ficou em solução? Nitrato de potássio solúvel, o nitrato separado do potássio, solvatados pela água, envoltos como a gente viu anteriormente no fenômeno da solvatação. Beleza? Então a gente vai precisar de algumas etapas. Primeiro, observar quem são os íons presentes nos reagentes.
considerar todas as combinações possíveis entre cátions e ânions e, claro, ter uma tabela de solubilidade para saber se essa recombinação é solúvel ou insolúvel em água naquela temperatura, né, que a gente tem. Então, para vocês conhecerem essa solubilidade, a gente tem aqui um exemplo de tabela de solubilidade. Algumas delas são mais completas, né? São mais extensas, mas essa aqui nos atende nos sistemas mais gerais. E quando eu falo nos atende, quer dizer, tem 90% aí dos exemplos que a gente vai precisar utilizar. É uma tabela que a gente acha em qualquer livro aí de ensino superior, mas em geral mostra para nós o seguinte. Aqui, nesta parte da tabela, eu tenho, por exemplo, que sais de sódio, potássio ou haletos que contenham cloreto, brometo ou sais de nitrato, né, que são os íons poliatômicos nitrato, perclorato ou sulfatos, ácidos inorgânicos, são compostos solúveis. E deste lado eu tenho as exceções. O que eu quero dizer com exceções? Que os sais de cloreto, brometo e iodeto são solúveis, exceto aqueles que contêm os cátions prata, mercúrio e chumbo, tá? Então, quando eu tenho essas combinações aqui, eu tenho exceções, ou seja, esses cátions tornam minha combinação insolúvel, fazem com que eu tenha um precipitado. Fora estes, os outros todos são solúveis. E eu tenho uma tabela aqui, espelho, né, contrária, que diz que para nós, por exemplo, os carbonatos, os fosfatos, sulfetos, óxidos são insolúveis, exceto, por exemplo, os de amônio, exceto os de cálcio, exceto os de bário, para cada uma dessas linhas, tá? Então, sempre olhar a regra, mas atentar para as exceções. A gente vai fazer isso daqui a pouco para entender como que a gente aplica efetivamente essa tabela. Antes disso, a gente precisa entender como é que eu vou representar uma reação de precipitação, tá? E essa reação de precipitação, ela tem 3 formas principais de ser representada. Primeiro é uma equação global, onde eu vou mostrar todas as fórmulas químicas, mas sem indicar o caráter iônico, né, a ionicidade. Então, quer dizer, sem mostrar quem são os íons presentes. É uma forma mais simples, mas que mostra tudo que está presente. E 2 formas iônicas, ou seja, em 2 momentos que eu vou mostrar os íons que estão naquele sistema. Uma é a iônica total ou completa, onde eu mostro tudo. E outra é a iônica simplificada, onde eu mostro efetivamente quem participa daquela reação de precipitação, tá? Quem efetivamente participa daquele processo. Vamos entender então através desse nosso exemplo. Então, o nosso propósito aqui é misturar um sistema de nitrato de alumínio e hidróxido de potássio. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar as regras de solubilidade para saber se esses sistemas são aquosos. Eles só vão poder ser misturados se eles forem aquosos, senão eu vou ter 2 sistemas, vou fazer um sólido e um líquido, um sólido e uma solução, vou fazer um sistema heterogêneo e não é mais uma mistura de soluções, tá? Então, observando as nossas tabelas de solubilidade, a gente tem que o nitrato de alumínio ele é solúvel e o hidróxido de potássio ele é solúvel. Ótimo! Então quer dizer que quando eu adiciono em água, eu não tenho mais ele na forma de uma molécula, no desenho de molécula. Eles foram solvatados, né, pelo solvente, então pela água. Então, o que eu tenho em solução aquosa é isso aqui, ó. O nitrato de alumínio e o hidróxido de potássio agora estão dissociados nos seus íons correspondentes e seja todos eles no sistema aquoso. Observem a importância de mostrar qual sistema ou qual o estado físico de cada um das minhas moléculas, né? Ou aqui a solução onde estão os meus íons, porque senão eu não consigo discernir o que vai acontecer com eles futuramente. Beleza. E aí vem a questão. Quais são as combinações possíveis? Ó, aqui está a representação do meu sistema, né? Que a gente mostrou agora há pouco. Vamos pegar um exemplo. O cátion alumínio, ele pode se combinar com quem? O cátion alumínio pode se combinar com, olha, cátion ele é positivo, então ele pode se combinar com ânions. Quem são os ânions que estão aqui no meu sistema? Os ânions são nitrato e hidróxido, tá? Quem é o nitrato? Nitrato, NO3-, quando combinado com o cátion alumínio, forma o nitrato de alumínio. Poxa, mas inicialmente era o que eu tinha, né? Então, na verdade, tenho esse equilíbrio, tenho essa recombinação e, na verdade, eu tenho um sistema aquoso também, porque ele não é sólido, né? Ele não é insolúvel no sistema aquoso, porque justamente ele participava da solução inicial, tá? Então, é o sal inicial que formou a solução inicial. Agora, quando eu
combino com o hidróxido, eu formo hidróxido de alumínio. E aí é um produto diferente. Quem é esse produto? Qual é o estado físico dele? Eu vou ter que consultar a nossa tabela para saber o que acontece. Porque esse aqui é um produto novo de uma nova combinação. O íon hidróxido não existia anteriormente. Ele só passou a existir porque eu adicionei uma solução de hidróxido de potássio. Tá? E aí eu vou montar uma tabelinha com as conclusões tiradas da tabela de solubilidade. Então olha só. Quando eu combino o cátion alumínio com o nitrato, eu tenho como produto o nitrato de alumínio. Quem é o nitrato de alumínio? É o sal que eu usei na reação. A gente já sabe que ele é solúvel, então a combinação vai, obviamente, resultar nele continuando solúvel, né? Não vai mudar a propriedade do sal. Agora, quando eu adiciono o hidróxido, eu formo o hidróxido de alumínio e pela regra de solubilidade, eu vou olhar que todos os hidróxidos são insolúveis, exceto os de metais alcalinos, o alumínio não é um metal alcalino, os de bário e estrôncio, ou seja, o alumínio não está contemplado na exceção. O hidróxido de cálcio é ligeiramente solúvel, beleza. Então, o alumínio está na regra, não na exceção. Todos os hidróxidos são insolúveis. Consequentemente, eu formo um hidróxido de alumínio e sei que ele é um sólido. Então, eu formei um precipitado. Mas eu tenho que fazer isso com o potássio também. Olha só, vamos de baixo para cima aqui. Hidróxido de potássio, né? Quando eu combino potássio com hidróxido, eu reformo o hidróxido de potássio, que foi a base que eu utilizei na reação, e ela vai continuar sendo solúvel. Agora, quando eu utilizo potássio e nitrato, eu vou olhar na regra na tabela e vejo que todos os sais contendo os ânions nitrato, clorato, perclorato e acetato são solúveis. Bom, nitrato, então, pela regra, são solúveis, mas eu tenho que lembrar sempre da exceção. Com exceção do acetato de prata, não é o nosso caso, acetato de mercúrio, que são pouco solúveis. É prata ou mercúrio? Não. Então, eu tenho aqui que o nitrato de potássio é solúvel. Então, ele vai existir, mas ele vai continuar em solução. Eu não vou ter a evidência dele através de um precipitado. Então, o único precipitado que eu tenho é o hidróxido de alumínio. Tá? E como é que eu represento tudo isso? Como é que eu mostro todas essas informações? Através das equações que a gente comentou anteriormente. A equação iônica total é quando eu mostro todos os íons que participam da reação. Então, olha só. Nitrato de alumínio e hidróxido de potássio, né? Combinei como íons. Então, eu mostro todos os íons que estão na solução. Destes íons, quem continuou recombinado? Então, se eu mostrar a mesma coisa, eu não vou mostrar reação nenhuma. Agora, quem se recombinou foi o nitrato de potássio, que continuou solúvel, então permanece em solução aquosa, mas o hidróxido de alumínio se recombinou e formou um sólido. É um íon? Não. Mas por que ele aparece nessa equação iônica total? Porque ele é a combinação resultante dos íons que estão no lado dos reagentes aqui. Tá? Então, conforme eu vou formando este sólido, este precipitado, eu vou consumindo estas espécies aqui, mais especificamente, claro, né, o hidróxido e o alumínio. Então, eu vou formando o sólido e vou consumindo estes íons aqui que passam a existir em menor quantidade, tá? Na forma de íons solvatados. Outra forma de representar é a equação iônica simplificada. E aqui, efetivamente, eu mostro quem reage. Ó, se a gente voltar aqui, lembra que eu comentei? Nitrato e potássio se recombinam, mas continuam solvatados, continuam solúveis, né? Continuam em solução. Hidróxido e alumínio estão agora recombinados na forma de hidróxido de alumínio sólido. Então, é um precipitado. Então, efetivamente, quem reage é o cátion alumínio e o íon hidróxido. Tá? Então, é isso que eu tenho que mostrar. E quem são os outros dois íons? São os chamados íons espectadores. Eles não são importantes? Muito pelo contrário, eles são essenciais. Se eles não existirem, os correspondentes contrários, né? Então, se o nitrato não existir, o outro cátion não existe. Se o potássio não existir, o outro ânion não existe. Só que eles ficam lá como espectadores, eles não formam precipitado, então eles não vão aparecer nessa equação iônica simplificada, destacando que é espectador que fica assistindo e não espectador que gera expectativa, tá bom? E
Quem é a nossa reação que vai dar menor quantidade de informações, mas vai mostrar tudo o que aconteceu? É a nossa equação global, tá? Que mostra para nós quem eram os sais originais que foram misturados, né, na forma de solução aquosa, e quem foram então os produtos aquoso e sólido formados após essa reação, né? Na nossa equação global, a gente tem então as moléculas representadas, mas mostrando para nós essa recombinação após a troca. Beleza? Galera, qualquer coisa mandem dúvidas.